mais um vídeo. E sim, assim como vocês viram no título desse vídeo, eu não tenho amigas. E antes que vocês me julguem, que vocês digam coisas assim ao meu respeito, assistam o vídeo até o final e depois vocês vão comentar aqui e contem-me a vossa experiência, ou então digam-me se estou certa ou se estou errada naquilo que eu pensei e conforme a minha vivência, a minha história, a minha experiência. É assim, amigos, olha, como eu já vos disse aqui no canal, eu venho de uma família disfuncional. E então, e dentro da minha casa, como uma família disfuncional, havia muita gente. Eu fui criada, cresci no meio de muita gente. E havia muitas pessoas que iam para a minha casa tanto da minha mãe biológica, como da minha avó, que é a minha mãe de criação. E algumas dessas pessoas que iam para a minha casa diziam-se amiga dos meus parentes. Diziam coisas, afim em casa, era comeretes, beberetes, falar daqui, ai, parentes que diziam-se amigos, ai, prima, tia, tio, tia, vocês são boas pessoas, vocês são isso, são aquilo outro. Era um elogio que vocês nem imaginam. Mas o que eu me apercebi, mesmo criança, é que quando, por detrás dos meus parentes, das pessoas mais velhas, eu estou a contar na minha infância, por detrás delas, essas mesmas pessoas que falavam do meu parente, das pessoas da minha mãe biológica, da minha avó, dos meus tios, dos meus pais, os meus familiares mais próximos com os quais eu fui criada quando criança, essas mesmas pessoas falavam mal, comiam, bebiam na nossa casa, dormiam na nossa casa, mas na ausência da minha família, desciam pau, criticavam, desprezavam, humilhavam, falavam coisas, gente, absurdas, coisas surreais. E eu via isso. E então o que aconteceu? Como você cresce nesse meio, você vai repetindo os padrões, não é? E eu fui criando no meio desse tipo de amizade. Na escola, eu tinha amigas assim. Amiga que na minha presença era uma coisa, na minha costas era por trás. Porque outras pessoas, outras colegas, outras amigas que vinham dizer, fulana, você anda com fulana? Fulana anda a dizer isso de ti, Melba. Fulano anda a dizer isso de ti. E era a pessoa que convivia comigo, era a pessoa que na escola, no recreio, nós falávamos, nós brincávamos, ia à minha casa. E nos meus parentes também era a mesma coisa. Os meus primos que iam para a minha casa, comiam, brincavam comigo. Quando na minha presença era assim. Mas na minha ausência era só Senhor na causa. E eu fui criando assim, vendo nos meus parentes e repetindo o mesmo padrão. Fui crescendo, até que eu fiz parte de uma denominação religiosa. E afinal, ademais, se vocês querem que eu vou fazer um vídeo sobre a minha experiência de uma das denominações religiosas. Por que eu hoje não acredito em muitas denominações religiosas, para não dizer não acredito na denominação religiosa. Não acredito em líderes religiosos e a minha mentalidade sobre muitas coisas mudou. Mudaram muito mesmo. E eu vou fazer um vídeo relativamente a isso. E quando eu fiz parte dessa denominação religiosa, desde a minha juventude, então foi criando nesse mesmo. Não pensem vocês que dentro das ditas igrejas, pensa que é diferente que daquilo que está no mundo. Não. Muitas vezes até o comportamento ele é pior. Coisas que vocês nunca viram no mundo, muitas coisas que nem vi na minha parentela disfuncional, na escola, com colegas que não eram crentes. Eu vi dentro da missão religiosa, que eu fazia parte. Estou a falar que são todas? Não, mas eu vi. E eu vou fazer um vídeo a explicar isso. E então eu fui criando nesse meio. Na denominação religiosa, diziam-se amigas, falavam mal, criticavam. São todas as pessoas? Não. Havia algumas pessoas que eram sinceras, que eram amigas, que eram como eu, que não gostavam desse meio, não gostavam de certas coisas que aconteciam ali. Mas o que é que a gente faz? Como nós já viemos dessa disfuncionalidade, nós vamos sempre fechar os olhos para as coisas más. Sempre fechar os olhos para as coisas más. Até que um dia que eu comecei o meu autoconhecimento, o meu desenvolvimento pessoal, a conhecer-me a mim mesma, a saber o que eu gosto, o que eu não gosto e a colocar uma palavra que é muito linda de dizer hoje em dia. E que para mim eu digo com muita naturalidade.
Eu aprendi, amigos, a colocar limites. E foi assim. E quando eu comecei a colocar limites, a saber o que eu quero, o que eu não quero, onde eu quero chegar e aonde eu não quero chegar, e aonde eu também quero estar e aonde eu não quero estar, aí acabou toda a palhaçada, digamos assim. Acabou tudo. Muitos fugiram, muitos, porque de fato não eram mesmo amigas, não é? Porque a verdadeira amizade a gente não perde. Muitos fugiram. Eu sempre fui uma amiga, e que eu gosto, quando eu sou amiga. Porque quando você tem amizade, a amizade verdadeira é assim. Você tem que fazer da cá toma lá, da cá toma lá, da cá toma lá. É uma troca. Você dá, você recebe. Não é só uma mão, você só dá. Você dá e você também recebe. E eu só dava. Não dava meu tempo, dava aquilo que você precisa, mas quando é minha vez, eu não via ninguém. Literalmente, gente. Nos momentos mais difíceis que eu passei, se eu ligava para a pessoa para perguntar, para ajudar, só para ouvir a minha tom de voz que eu estou a precisar, inventava desculpa. Ou perceber pela mensagem que eu mandava, já cancelar, todo mundo está ocupado. Mas quando era minha vez, eu ser sempre, eu podia estar a fazer o que eu estivesse a fazer, eu parava para responder mensagem, eu parava para acolher essa amizade, porque eu sempre acreditei nisso. E eu acredito ainda até hoje nisso. Mas só que eu sei que a amizade é troca. E quando eu comecei a colocar limite e que as pessoas começaram a ver, epa, essa aqui já acordou. Essa aqui a gente já não consegue manipular mais. Queridos, sumiram todos. Acredita, sumiram todos, por um primeiro lugar, porque comecei a colocar limites. Sumiram também, por quê? Porque eu já não fazia parte da denominação religiosa. E como vocês não sabem, quando você deixa de fazer parte de uma denominação religiosa, todas as pessoas, a maioria das pessoas, elas cortam vínculo contigo. Mesmo que possam conhecer o teu caráter, conheçam a tua índole, sabem que você tem uma boa pessoa, que você tem um bom caráter, não importa. Você não faz parte da denominação religiosa, eles não falam contigo. Tanto é que eu uso uma expressão que eu digo, né? Porque eu acredito, eu sei que eu sou salva em Cristo Jesus. Que eu creio no Senhor Jesus como meu Senhor, meu Salvador, creio em Deus, e eu sei que eu vou estar no céu com Ele. E então eu sempre digo muitas vezes a algumas pessoas, não se esqueçam, aqui na Terra você está a me fingir que não me conhece. Não quer falar comigo, ignora, tudo bem, está no seu direito. Eu não vou correr atrás, não vou me lamentar, não vou puxar para isso. Mas quando também me vê no céu, porque eu vou lá estar com o meu Senhor, também finge lá no céu que não me conhece. E é assim que eu digo às pessoas. Então, a primeira coisa, como eu tenho dito, eu coloquei limite. A segunda é porque eu não faço parte da denominação religiosa. E eu já parei de ser sempre solícita. Eu comecei a conhecer a mim mesma, comecei a conhecer o outro e comecei a saber o meu devido lugar na vida das pessoas. E eu fiquei no lugar que eu sempre estive. E eu estou nesse lugar que eu sempre estive. Não pense que as coisas mudaram por causa de eu ter colocado limite. Não. O lugar que eu estou nessa vida dessas pessoas, por que essas pessoas desapareceram? É porque, no fundo, elas nunca tiveram consideração por mim. Elas nunca foram minha amiga de verdade. Eu fui amiga. Aliás, eu vos digo, eu fui amiga, mas inimiga ao mesmo tempo. Porque quando você quer ser amiga, você tem que ser também amiga de você mesma. E eu aprendi a ser a minha própria amiga. E eu, quando eu quero fazer amizade com outra pessoa hoje, eu primeiramente já sei que eu sou a minha melhor amiga. Porque no dia que essa pessoa afastar, ou porque não gostar, e tá tudo bem, não é? E tá tudo bem. A pessoa não gostou de mim, não gostou da minha forma de ser, também posso não gostar e tá tudo bem. Eu não vou ficar triste, eu não vou ficar desiludida, eu não vou ficar chateada. Porque eu vos digo, no início, quando essas pessoas fizeram comigo e desapareceram, eu fiquei triste. Eu fiquei assim, como assim? Por que essas pessoas desapareceram? O que essas pessoas fizeram? Essas pessoas conhecem? Então foi aqui que eu fui percebendo as coisas. Eu fui entendendo as coisas, como as coisas são. E hoje eu vos digo uma coisa, muito sinceramente. Eu dou graças a Deus por tudo. Graças a Deus por essas ditas amizades terem ido embora. Por quê? Porque no fundo elas nunca foram minhas amigas.
E eu, hoje, o que é que eu faço? Eu orei e eu oro a Deus para que o Senhor me envie amizade. E quando eu estou para conhecer uma pessoa, estou a conhecer uma amizade nova, acredite você ou não, coisas que eu não fazia no passado. A primeira coisa que eu falo com o Senhor. Coloco essa amizade na mão do Senhor. Pergunto ao Senhor se essa amizade de fato está a vir para me acrescentar, para trazer algo de bom, para ser um amigo como um irmão, ou é uma pessoa que mais umas para vir sugar, para vir criar distúrbio na minha vida. E porque eu sei, porque eu posso estar enganada. Você pode estar enganado, mas o Senhor nunca engana. E é isso que eu faço, e é isso que eu também te aconselho a fazer. Você quer conhecer uma amizade, você quer fazer uma amizade, ore a Deus. Coloque essa amizade, coloque essa pessoa em oração. O Senhor conhece o coração, a única pessoa que conhece o coração do homem é Deus. E Ele vai mostrar se de fato essa pessoa é para caminhar contigo ou não. Porque nem todo mundo veio para caminhar conosco. Há pessoas que vão caminhar conosco por um tempo. E Deus próprio vai enviá-las por uma estação. Mas depois vai embora. E está tudo bem. Está tudo bem. Não se esqueça, deixa aqui a tua experiência. O que é que vocês acham? Se vocês gostaram do vídeo. Qual é a tua experiência com a amizade? Qual é a sua desilusão? O que é que você acha da minha história também? O que é que você acha? Comente aqui que eu vou ter muito gosto em ler e nós partilhamos essa ideia.